Trazendo Deus para a experiência diária, por Joel S. Goldsmith, trecho do livro Nossos Recursos Espirituais, traduzido por Natanael Almeida. Deus aparece como? Deus é a saúde do seu semblante. Se isso é verdade, não tentamos obter um Deus que é um grande poder para remover doenças. Apenas obtemos Deus. Quando temos a realização de Deus, essa presença de Deus é realizada em nós como a saúde do nosso semblante. Ela não estabelece a saúde, ela não faz a saúde, ela é a saúde. Deus é a saúde e além de Deus não há outra saúde. Então não adianta tentar alcançar a saúde, mas alcançar a Deus. Descobriremos assim que Deus é a saúde de nosso semblante. Apesar de todos os ensinamentos em contrário, Deus não dá o suprimento, e Deus não envia o suprimento, e Deus não traz o suprimento. Deus é o próprio suprimento. Quando temos o sentimento da presença de Deus, temos todo o suprimento que existe, e não há outro além dele. O suprimento da presença de Deus é tudo o que sempre devemos precisar ou desejar, porque quando o temos, descobrimos que todas as coisas estão incluídas nele. Não existe Deus e suprimento. Deus é o próprio suprimento e quando temos Deus, temos uma infinidade de suprimento. Jamais acreditemos que Deus encontrará uma casa agradável, confortável e bonita para vivermos. Deus é o nosso lugar de morada. Não devemos querer uma casa e não devemos querer um Deus para nos dar uma casa. Tudo o que devemos querer é o próprio Deus. E descobriremos que quando tivermos Deus, teremos uma morada. E ela irá parecer perante aos nossos amigos e vizinhos ser uma linda casa, uma casa prática, útil e uma casa bem situada. Se estivermos tentando encontrar um lar separado e à parte de Deus, ou tentando encontrar uma casa através de Deus, podemos nos surpreender quantos séculos teremos que esperar por essa demonstração. Mas quando desistimos do desejo pelo lar ou pela casa e desejamos apenas conhecer a Deus corretamente, o nosso lar ou nossa casa aparecerão automaticamente, porque Deus é o nosso lugar de morada. Há apenas um lugar onde devemos querer viver, e este lugar é em Deus. Devemos viver, nos manter e ter nosso ser em Deus e parar de pensar em lugares, casas, cidades e locais e centrar a nossa atenção em apenas uma coisa. Deus é o meu lugar de morada, minha única necessidade. Então, é Deus e não uma moradia, mas Deus. Quando tenho Deus, não tenho apenas uma moradia, mas tenho tudo o que é necessário para estabelecer esse lugar de morada, para fornecê-lo e para mantê-lo. Da mesma forma, Deus não nos fornece proteção ou segurança, e orar a Deus por essas coisas é uma completa perda de tempo. O próprio Deus é a nossa torre alta, o próprio Deus é a nossa fortaleza. Portanto, se orarmos pela realização de Deus, pela realização da onipresença, descobriremos que mesmo que andemos para cima ou para baixo na rua sem qualquer proteção física, nossa proteção espiritual garantirá que nenhum mal do mundo chegue perto da nossa morada. Como podem, se nossa morada é em Deus? É quando nossa morada é em um lugar diferente de Deus que os acidentes podem acontecer. Mas se estivermos conscientemente habitando no lugar secreto do Altíssimo, se fizermos de Deus nosso lugar de permanência, se fizermos de Deus nossa torre alta e nossa fortaleza, se fizermos de Deus o nosso suprimento, se fizermos de Deus nossa saúde, então não temos necessidade de moradias, fortalezas, saúde ou suprimentos, porque ao alcançar a realização de Deus, todas essas coisas estão incluídas, porque Deus é essas coisas.
Deus não pode enviar saúde, Deus não pode fornecer suprimento, Deus não pode garantir segurança ou proteção, Deus não pode nem mesmo conceder sabedoria. Deus é tudo isso. Portanto, tudo que obtivermos, vamos obter Deus, apenas Deus. É a realização da presença de Deus. Então, veremos que Deus se interpreta para nós em termos de vida prática. De modo que se estivéssemos na floresta, como Elias estava, e não houvesse outra maneira de sermos alimentados, encontraríamos corvos trazendo comida para nós. Ou nos acordaríamos e encontraríamos bolos sendo assados nas pedras bem na nossa frente. Ou, como Moisés, sozinho no deserto, o maná cairia do céu. Em outras palavras, nenhuma dessas pessoas jamais se preocupou com a demonstração das coisas. Quando o mestre multiplicou pães e peixes, ele não multiplicou pães e peixes, ele olhou para o céu. Em outras palavras, ele percebeu a presença de Deus e a graça de Deus, e então automaticamente os pães e peixes foram multiplicados. Não podemos multiplicar pães e peixes, e o próprio Jesus não os multiplicou. Ele percebeu Deus como onipotência e onipresença, e essa realização se traduziu no que entendemos como as coisas práticas da vida diária. Da mesma forma, se precisamos de emprego, Ele nos leva ao nosso emprego. Se precisamos de um lar, Ele nos leva ao que parece ser o nosso lar. Se precisamos de suprimento, Ele o libera de alguma forma ou de outra. Se precisamos de amizades ou família, ou se precisamos de alguém para fazer algo por nós, Ele, Deus, realiza tudo isso por nós. Não tente buscar suprimento separado e à parte de buscar a Deus. E, acima de tudo, não tente usar Deus como meio para prover-lhe um lar, companheirismo ou saúde, porque você estará fazendo de Deus um servo, e Deus nunca poderá ser isso. Você não pode usar Deus ou a verdade, mas Deus ou a verdade pode usar você. Deus ou a verdade pode se manifestar em você e através de você.